E disse-lhe Jesus: Em verdade te digo, que hoje estarás comigo no paraíso. Lucas capítulo 23, verso 43. Essa foi a promessa de Jesus ao ladrão arrependido da cruz. Como os adventistas do sétimo dia não creem na ida do salvo à presença de Deus por ocasião da morte física, tentam negar essa promessa. E um dos argumentos usados está em João, capítulo 20, versos 17, que diz assim: Disse-lhe Jesus: Não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai. Mas vai ter com os meus irmãos e dize-lhes: Subo para meu Pai e vosso Pai, para meu Deus e vosso Deus. João 20, 17. E aí argumentam os adventistas: como que o ladrão estaria no paraíso com Jesus naquele mesmo dia, na sexta-feira, se no domingo Jesus disse que ainda não tinha subido ao céu? Bem, parece um argumento contundente. Mas vejamos o texto no original grego. Disse-lhe Jesus: Não me segures, porque ainda não subi ao Pai, mas vai a meus irmãos e dize-lhes: Eu subo para o meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Note que Jesus diz: Não me segures. Ou seja, ele estava se referindo ao seu corpo. Ele não tinha ainda subido ao céu corporalmente, fisicamente, o que ocorreu cerca de 40 dias depois. Mas em espírito, sim. Vejamos. E, clamando Jesus com grande voz, disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E, havendo dito isto, expirou. Lucas capítulo 23, verso 46. Ou seja, a sua parte imaterial, o seu espírito, subiu ao céu logo após a sua morte física. Bem, em toda a história do universo, Jesus foi o único ser que tinha duas naturezas, a divina e a humana. Jesus é 100% Deus, conforme João capítulo 1, versos 1, e Jesus foi 100% homem, conforme 1 Timóteo capítulo 2, versos 5. E mesmo na condição humana, Jesus nunca deixou de ser Deus. Vejamos. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Colossenses capítulo 2, versos 9. Bem, Deus é Espírito, conforme João capítulo 4, versos 24. Aí surgem algumas perguntas. Quem fez a promessa ao ladrão? Jesus homem ou Jesus Deus? Quem pode prometer a vida eterna? Somente Deus. Quem morreu naquele dia? Jesus homem ou Jesus Deus? Jesus homem, pois Jesus Deus é imortal. Vejamos. Mas, por isso mesmo alcancei misericórdia, para que em mim, o pior dos pecadores, Cristo Jesus, demonstrasse toda a grandeza da sua paciência, usando-me como um exemplo para aqueles que nele haveriam de crer para a vida eterna. Ao Rei eterno, ao Deus único, imortal e invisível, seja honra e glória para todo sempre. Amém. 1 Timóteo capítulo 1, versos 16 e 17. Bem, se Jesus é imortal, então o que morreu na cruz?
A Bíblia responde. Vejamos. Pois também Cristo sofreu pelos pecados uma vez por todas, o justo pelos injustos, para conduzir-nos a Deus. Ele foi morto no corpo, mas vivificado pelo Espírito. 1 de Pedro, capítulo 3, versos 18. Ou seja, o que morreu na cruz foi a sua parte física, o seu corpo, e não a sua parte divina. E como ele é Deus e Salvador, nada o impedia de adentrar no céu no mesmo dia como ladrão arrependido. Bem, quando Jesus, homem, morreu na cruz, Jesus, Deus, que não morre, é Espírito e onipresente, estava ou não no céu? Se você crer que ele é Deus, só pode responder que sim. Essa pergunta não podemos fazer para as testemunhas de Jeová, já que elas negam a divindade de Cristo. Já os adventistas dizem que creem que Jesus é Deus no mais pleno sentido da palavra. E aí os adventistas têm duas opções. Ou reconhecem que o argumento em dizer que Jesus não estava no céu é inválido, ou negam a divindade de Jesus. A própria profetisa do Adventismo, Ellen White, diz que a natureza divina de Jesus não morreu. Leiamos. Quando Cristo foi crucificado, foi sua natureza humana que morreu. A divindade não sucumbiu e morreu. Isso teria sido impossível. Livro Versões dos Manuscritos, página 408. Em outro livro ela diz: a humanidade morreu, a divindade não morreu. Em sua divindade, possuía Cristo o poder de romper os laços da morte. Declara ele que tem vida nele mesmo, para dar vida a quem quer. Livro Mensagens Escolhidas, página 301. Bem, outra implicação é que para a doutrina adventista, morte significa extinção, deixar de existir. Então, como Jesus, sendo Deus Todo-Poderoso, deixou de existir por 3 dias? Que Deus é esse que morre? Se Deus é imortal, como admitir que Jesus na cruz morreu por completo? Essa é mais uma problemática da teologia adventista. Portanto, argumentar que o ladrão não poderia ter ido ao céu naquele dia, porque Jesus não estaria lá, é um argumento totalmente inconsistente. E além disso, nega a divindade do Senhor Jesus, já que ele, como Deus, nunca morreu.